ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Imagina ter apenas 13 anos de idade e se tornar um fenômeno mundial, sendo uma adolescente comum de dia, mas que se transforma em uma cantora famosa à noite usando apenas uma peruca loira. Pois foi isso que Miley Cyrus viveu durante 5 anos com o sucesso de Hannah Montana. E se tu foi uma criança ou um adolescente que cresceu assistindo a série da Disney, saiba que tu tá ficando velho. Isso porque em 2026 o programa completa exatos 20 anos de sua estreia e olha só, exatamente no dia de hoje, tudo conectado. No dia 26 de março de 2006, Hannah Montana chegava ao Disney Channel como a maior audiência da história do canal até aquele momento. E por trás de todo o sucesso, sempre tem muita história, muito bafafá, muito kikiki. Desde a Miley sendo reprovada no teste, até os vários abusos contratuais da Disney, ou o pós-série dela, que foi bastante polêmico. Em comemoração aos 20 anos da série, não é só o Por Trás do Hype que tá cantando parabéns, não mesmo, mas a própria Miley. O especial do 20º aniversário de Hannah Montana estreia hoje no Disney Plus e vai mostrar a artista retornando aos cenários icônicos da série e usando inclusive a clássica peruca loira. Apresentado por Alex Cooper, o especial inclui entrevistas e imagens inéditas da série e é pros fãs ficarem assim, ó, ai meu Deus, coração quentinho. Então antes de tu dar play na série, vem descobrir comigo o que tá por trás do hype da Miley Cyrus e da Hannah Montana, que, surpreendam-se agora, é a mesma pessoa. Tá chocada, Thay? Tô gag. Dança, gatinho, dança. No início dos anos 2000, a Disney já tava querendo conquistar o público teen, que é aquela galerinha querida que a gente ama e super legal, que tem entre 9 e 14 anos. E o canal ele já tinha alguns sucessos que envolviam música e adolescentes, como, por exemplo, o clássico Lizzie McGuire, quem viveu esse clássico. Foi assim que os executivos da Disney perceberam que esse público tinha uma identificação com música e comédia, então eles pensaram, vamos juntar isso aí. Surgiu a ideia de criar uma série que contasse a história de uma adolescente que vivesse uma vida normal de dia e à noite ela se tornava uma superstar escondida embaixo de uma peruca loira. Apesar dessa ideia, um dos roteiristas da série revelou que inicialmente a Disney não acreditava que essa série poderia sustentar tanta história. Ele falou que, de acordo com o canal, o segredo da Hannah poderia ser revelado já no 3º episódio da série. Mas, ele como roteirista argumentou que se o público aceitava o Clark Kent, eles iam aceitar a Hannah Montana. Mas bora lá, caso tu nunca tenha assistido a série, ela abordava os desafios da adolescência, essa fase conturbada, as amizades, a fama e principalmente a busca por autenticidade. Foram 4 temporadas de sucesso, terminando com a revelação da Hannah Montana para o mundo. Além dessas temporadas regulares, o programa se desdobrou em filme, em DVDs com os bastidores, turnê da Hannah Montana com a Miley, jogos de videogame, brinquedos e muito mais. Em 2004 foi quando começaram as audições para o programa e lá estava a Miley Cyrus com apenas 11 anos. E já que a Disney estava aí apostando nesse projeto, já que foi tão bem argumentado, a produção fez um processo de escalação muito bem criterioso. O ator Jason Earlis, que interpretava o Jackson, o irmão da Miley, contou em uma entrevista lá em 2015 que a seleção para o elenco da série durou mais de anos. Segundo ele, a ideia do programa surgiu muito tempo antes, mas eles não tinham ainda encontrado os atores certos para interpretar os personagens, principalmente o papel principal da Miley. E olha só que curioso, a Miley, ela enviou uma fita de audição originalmente pro papel da Lily, a melhor amiga da protagonista na série. Depois de assistirem a fita, os produtores pediram para que ela fizesse o teste para a personagem principal, que olha só, na época a personagem se chamava Callie. Os produtores da série acharam a Miley muito novinha, apesar de terem gostado dela, e deram aquela famosa dispensada, já gerando um trauma ali numa criança desde cedo. Mais ou menos uns 2 anos depois, os produtores não conseguiram encontrar ninguém com o mood da personagem e nem com aquela energia da Miley. Então, eles fizeram a famosa ligação pra ela e aí chamaram pra ela fazer novas audições. Foi então que ela finalmente conquistou o papel, mas não foi só ela. Caso tu não saiba, o personagem do pai da Miley em Hannah Montana é interpretado, sabe por quem? Sabe por quem, Thay? Não!
pelo pai da Miley. Confuso, né? Mas é isso mesmo. Tudo isso aconteceu de forma mega espontânea e não tava nos planos meio que de ninguém. A Miley já tinha sido escalada pro papel principal e os produtores ficaram tão impressionados com a química e a intimidade de pai e filha que um dos diretores de elenco comentou ali no meio dos bastidores, aquele comentário brincando, sabe? Poxa, que pena que a gente não pode, né, usar ali o pai de verdade na cena e tudo mais. Daí a mãe da Miley, a Tish Cyrus, jogou um verde assim como quem não quer nada. Mas pensando bem, talvez ele possa, né? Pra quem não sabe, o Billy Ray Cyrus, o pai da Miley, ele já era consolidado na música country muito antes da série. Quando a Hannah Montana estreou em 2006, o Billy já tinha mais de uma década de sucesso na bagagem, aqui ó, nas costas, muitos sucessos. Em 1992, ele se tornou um fenômeno mundial com a música Achy Break Heart. Aliás, essa foi a música responsável por popularizar a line dance, que é aquela clássica dancinha do country aqui, ó. This is Texas. Então tá bom. Mas bora lá. O Billy, ele foi convidado pra fazer o teste com a Miley e durante a audição, os dois fizeram aquele famoso aperto de mão que se tornou uma das marcas registradas da dupla na série. A química entre pai e filha explodiu na tela e eles ficaram impressionados com o time dos dois, que decidiram ali então dar um contratinho pro pai da Miley. A Miley já confessou que no começo ela sentiu um medo de que as pessoas pensassem que ela conseguiu esse trabalho por causa da fama do pai, mas aí ela acabou cedendo pra que principalmente a família morasse junta. Ai, Luiz, como assim morasse junta? A família Cyrus é originalmente do Tennessee, nos Estados Unidos, e a série seria gravada em Los Angeles, na Califórnia. Então, pra não separar a família, vamos então trabalhar pai e filha junto, todo mundo dividindo a mesma casa, fazendo seu arroz, seu feijão, seu miojo. A escalação do Billy Ray foi tão impactante que o personagem se chamaria Rob Stewart, mas aí passou a se chamar Robbie Ray Stewart e incorporou vários elementos da vida real do cantor, como a sua carreira no country e até o famoso corte de cabelo mullet, que coincidentemente é esse corte que eu tenho arrasado aqui há alguns dias na Rede Atlântida, né? Virar pro outro lado aqui tem. Querida. Antes de eu continuar, se inscreve aqui na TLTV, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que por trás do hype tá cheio de coisa legal pra vocês curtirem, tá? Vou pro torcicolo aqui. Vocês lembram que eu falei que inicialmente a personagem principal se chamaria Callie? Pois então, em uma entrevista em 2017, o pai da Miley afirmou que ele foi a grande razão para a mudança do nome da personagem. Ela se chamaria Callie até a gravação do episódio piloto, mas o querido do Billy Ray vivia se confundindo e chamando a Miley de Miley, que é o nome dela da vida real. Daí, na terceira vez que isso aconteceu, alguém parou a gravação e disse: gente, olha só, vamos mudar, a partir de agora não é mais Callie, agora é Miley. E assim, a história foi feita. Mas não foi só o pai da Miley que apareceu no programa, tá? Tiveram outros parentes que estavam ali em cena. Era a grande família da Califórnia. Nem todo mundo sabe, mas a famosa cantora country, a Dolly Parton, que fez algumas participações na série, é, na verdade, madrinha da Miley na vida real. Ó a árvore genealógica aí se construindo. Além dela, a sua irmã mais nova, a Noah Cyrus, apareceu em 6 episódios diferentes, e também a irmã mais velha da Miley, a Brandy Cyrus, que interpretou a guitarrista da banda da Hannah em outros 3 episódios. Bom, eu já falei antes que o elenco demorou anos pra ser escolhido e que o próprio Jason Earles disse ali que mais de 1000 pessoas fizeram testes pro papel dele, mas que ele teve a sorte de ser escolhido porque a Miley foi escalada como protagonista, então rolou ali uma questão mais de tipo de cabelo e tudo mais. Como a Miley não ficou com o papel da Lily, obviamente, alguém precisava ocupar essa vaga. A Emily Osment, que já era conhecida por seus papéis nos filmes Pequenos Espiões, fez o teste pra Lily e conquistou os produtores com seu timing pra comédia. Sem contar que ela entregou toda a energia de menina moleca, menina solta, que só ela tinha. O fator decisivo pra escolha da atriz foi a química que ela teve com a Miley, as duas se encaixaram ali, pareciam melhores amigas. E de cara, isso aconteceu também fora das câmeras e a gente pode perceber isso durante a série. Mas foram muitos anos de trabalho e nem só de brilhos viveu essa relação, galera. Em 2021, a Emily revelou que ela demorou anos pra assistir a série por conta de algumas tretinhas que rolaram com a Miley. Pra ela, era bem difícil assistir, né, porque ambas eram muito adolescentes e com uma mentalidade mega jovem, e as gatas, elas competiam demais entre si. E aí a gente já sabe, né, que a indústria reforça ainda mais essa rivalidade feminina, né, Thay? Olha aqui, ó.
Olha eu militando. Obrigada, Luiz! Aliade. Mas assim, são águas passadas, né, gente? Mas agora vamos falar de algumas curiosidades curiosas sobre a série. Meu senhor que tava aí assistindo Bola nas Costas e agora tá vendo aqui a Hannah Montana. A Miley contou na biografia dela, chamada Miles to Go, que as cenas em que a Hannah aparece cantando para uma multidão de fãs foram gravadas antes mesmo do lançamento da série. Apesar de toda aquela papagaiada dos fãs segurando cartazes, usando aquelas camisetas escrito Hannah, I love you, nenhum deles fazia a mínima ideia de quem estava cantando e a maioria da galera que estava ali era tudo figurante contratado. Cole Linley, que interpretou o Jake, um dos boys da Miley na série, disse que o elenco se conectou, sabe como, Thay? Jogando ping-pong nos bastidores. Ou seja, quando eles não estavam gravando, lá estavam as crianças brincando e criando laços e se conectando. Mas a gente sabe que nem só de kkk vive uma estrela teen da Disney, né? Então vamos falar de climão? Estão sentindo o cheirinho? Uma torta de climão saindo ali. A relação da Miley com o canal foi de amor e ódio por um bom tempo. Como a Disney era dona da marca Hannah Montana, eles tinham o direito de imagem, o direito de voz e o licenciamento da série. Então, durante anos, a Miley não podia usar nada relacionado à personagem em nenhum dos seus shows solo sem que ela enfrentasse problemas legais ou burocráticos. A Miley até comentou uma vez que ela ficava muito triste de saber que aquelas músicas tinham a voz dela, o rosto dela, mas que mesmo assim ela não podia cantar. Mas ei tu aí que tá pronto pra largar o hate em cima da Disney, calma. Essa restrição foi retirada em 2024, quando a Disney nomeou a Miley oficialmente como uma Disney Legend, tornando-se a pessoa mais jovem da história a receber essa honraria. Para vocês terem uma noção, nomes como Robin Williams, Oprah, James Cameron e outros gigantes possuem esse título e a Miley é a mais jovem. No início do programa, o orçamento, obviamente, era meio apertado, então todas as roupas da Hannah Montana eram compradas na famosa e falecida loja Forever 21. Mais tarde, a série foi tomando uma proporção maior, né? Foi fazendo sucesso e a partir daí todos os looks passaram a ser costurados sob medida. O que tinha de orçamento foi para a peruca da Miley. A icônica cabeleira loira da Hannah Montana era feita de cabelo humano, tá? Era uma lace real e na época custou cerca de $10 mil e ela era colada na testa da Miley para que não caísse durante as gravações. As transições de cenas da série também eram muito icônicas, especialmente por causa dos melismas da Miley, que são aquelas variações de nota que é uma coisa que eu sei fazer também, né, Thay? Quero muito ver. Que é o Esses melismas, eles não são exatamente parte de uma música completa, muitos deles foram gravados só pra identidade sonora da série, o que eu acho maravilhoso é saber que a Miley foi pra um estúdio só pra fazer Uma curiosidade é que a Hannah Montana possui 2 finais. O do filme, que não é considerado canônico pela própria Disney, e o final da temporada, da última temporada no caso. Deu pra entender? No filme, a Hannah acaba tendo a sua identidade descoberta e pede aí pra que uma cidade inteira guarde o seu segredo para que ela consiga viver aquela vida dupla. O que a gente sabe que na vida real jamais conseguiria quando num pequeno grupo a gente não consegue manter uma fofoca em girar numa cidade inteira. Já na série, o foco foi muito mais nas relações dos personagens, tendo ali uma cena final muito fofa e muito triste pros fãs, com um climinha de despedida dos cenários e principalmente ali dando um foco à amizade da Lily e da Miley. Tiveram abraços e tudo mais. A Emily Osment deu uma improvisada e acrescentou uma fala no episódio final que não estava escrito no roteiro, por isso chamou improviso. No último episódio, as amigas seguem caminhos diferentes. Enquanto a Miley ia pra Paris gravar um filme, a sua melhor amiga iria pra Universidade de Stanford. No entanto, no último episódio, olha só que tudo, tá? A Miley aparece de surpresa no dormitório da Lily e diz que ir pra faculdade com a melhor amiga é mais importante do que qualquer oportunidade em Hollywood. Aí no final dessa cena, as duas se abraçam e a Miley diz I love you so much, que em português quer dizer eu te amo muito. E sabe o que a Lily responde, Thay? Eu sei. I know. A atriz contou na conta do Twitter dela que ela improvisou essa cena, ela improvisou essa fala pra que, olha que filha da puta, pra que ela pudesse ter a última fala da série. A vida é um game mesmo, né? Cada um tem que fazer o seu corre. A gente sabe que o pós da Miley depois do fim da Hannah Montana foi bem conturbado.
Ela já relatou que viver a personagem gerava muita confusão porque ela se sentia valiosa apenas usando a peruca da Hannah. Toda essa pressão de conciliar a personagem com a própria identidade em plena adolescência deve ter sido bem complicada. E para poder quebrar esse vínculo com a Disney, ela adotou um visual bem diferente, bem ousado, com umas atitudes bem assim provocativas, rebeldes. E basta aí a gente assistir todos os clipes daquela época, né, dela pendurada na bola, ou então assistir a performance da Miley no VMA de 2013, que aliás, temos um vídeo aqui no Por Trás do Hype falando sobre a história do VMA, tá? E ali eu dou uma pincelada maior nessa performance da Miley. Então vem pra cá, maratona com a gente, vem! Vamos deixar aqui no card pra vocês assistirem esse vídeo que é maravilhoso. E entrevistas recentes são recentes, tá? A Miley refletiu que ela foi a primeira pessoa cancelada ao tentar deixar a imagem infantil, que a gente sabe que não é, tem toda aí uma trajetória de mulheres que passaram por isso, ó aqui militando de novo, e que todo o hate que ela recebeu na época foi exagerado pra uma jovem de 20 anos, essa parte a gente já concorda. Depois de muita terapia pra curar todos esses traumas e principalmente se reconhecer enquanto pessoa, enquanto artista, a Miley encara hoje o passado com muito mais clareza e reconhece o impacto que a fama precoce teve na sua saúde mental. A prova de que tudo está sob controle é que teremos o especial de 20 anos de Hannah Montana. Como eu falei lá no começo do vídeo, hoje, exatamente no dia de hoje, estreia o documentário tão esperado pelos fãs. Esse especial vai reunir materiais inéditos, incluindo imagens de arquivo que nunca foram exibidas. Ai, meu coração! Vão ter entrevistas exclusivas, apresentações musicais e registros dos bastidores da produção. O documentário foi gravado com plateia ao vivo, pra ficar ainda mais parecido com o formato original da série. Então agora que tu terminou de assistir esse vídeo, somente agora tu pode correr lá pro Disney Plus pra matar a saudade desse clássico e sentir aquele quentinho. Ai, quentinho. Sabe o que é isso? Nostalgia. Se inscreva aqui na TLTV, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos e logo mais a gente tá de volta com mais episódios do Por Trás do Hype, tá bom? Obrigadão. Vai cair na minha cabeça isso aqui. A TLTV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.